falar do Facincani, do Corinthians. Pronto. O Corinthians meteu 3-0 no Mirassol. Nós temos aí os lances. Vocês vão ver. E segundo o Leandro Quesada, 3-0, mas foi um sufoco danado. E por pouco o Corinthians não perdeu. O Quesada, não é possível. O Corinthians... Porque eu não vi o jogo, tá? Eu já vou avisando pra você que ontem eu tava amargo demais depois da Portuguesa. Eu sei, eu logo imaginei. Não vi nada do que aconteceu. Essa é a jogada do gol, deixa eu ver. Não, ainda não. Um chute de longa distância ali do Rony. O Rony tá jogando bem, viu? O problema é o seguinte, Flavinho, o Corinthians quando tem a bola nos pés, ele é um time muito forte. Muito forte. As transições, as jogadas pelas pontas, o desenvolvimento do jogo do Renato Augusto saindo da ponta, indo para o meio. Ontem o Renato fez um golaço, né? Saindo da ponta, indo para o meio. O Roger Guedes está se movimentando bastante. O único que está destoando nesse time, por enquanto, é o Yuri Alberto. Ele Inclusive, foi ontem, jogou? O Yuri Alberto ontem teve um lance, o Bernardo deve lembrar aí, mas foi um lance, assim, uma coisa ridícula, cara. Ele foi tentar o chute, ele caiu de bunda no gramado, cara. Foi um negócio assim, desculpa usar esse termo, né? Caiu de nádegas no gramado, foi um negócio assim, ridículo. E tá muito mal o Yuri nessa temporada, em 7 jogos, apenas 1 gol. Deu 3 assistências. Para mim, centroavante tem que fazer gol. Esse aí é o primeiro gol. Assistência, isso daí inclusive foi ele que deu assistência, né? Eu acho que sem querer até. Sem querer, porque a bola era mais pro Roger, ele tava ali, né, participando da jogada, né? Sem querer, Foi sem querer mesmo. Ele dá um toque para tentar chutar e o Roger tá melhor preparado. Mas, enfim, vale como como uma assistência, o asterisco sem querer, né? Mas tá muito mal o Yuri. Precisa ter uma conversa com ele. Mas voltou de contusão. Mas no início da temporada ele não estava contundido e também não estava jogando bem. Uma explicação para isso. O Lázaro quer o Yuri para abrir o setor defensivo na movimentação dele e dar ao Roger Guedes, que é melhor finalizador que o Yuri, a possibilidade de ser essa última bola decisiva do Corinthians. Claro que não é toda hora. O Yuri, guardadas as devidas proporções, pelo amor de Deus, ele tem feito mais ou menos o que o Gabriel do Flamengo faz para o Pedro. Ele tem aberto mais a jogada e servido a oportunidade de um centroavante. Só que o Pedro é, claro, mais centroavante, muito mais, obviamente, finalizador em relação ao Roger Guedes. O Renato dispensa apresentação. É o melhor meia atividade no Brasil, junto com a Arrascaeta, com o Rafael Veiga, os 3 brigando cabeça a cabeça, para ver que é o grande referencial. Mas a função do Yuri hoje tem sido essa, uma função de mais inteligência para você abrir outras oportunidades. Mas ele tem que jogar no funil muito mais tempo. Isso é um fato. O centroavante que tem a característica de se movimentar, ele vai jogar fora da área, ele vai buscar o jogo na ponta, ele vai segurar em alguns momentos os zagueiros, vai servir de pivô. Né? Ontem ele serviu de pivô num lance pro Renato. O Renato faz essa jogada manjada que ele pega a bola, ele toca ou pro Roger ou pro Yuri e já recebe de volta. Né? Os caras dão só aquele toquinho pra frente e ele chega batendo. O problema não é, eu acho que não é... O Muralha jogando no Mirassol não sim. Veio pro Mirassol. O problema não é a dinâmica, Flavinho e Bernardo e Facinca. O problema é que ele tá matando a bola com a canela. É uma coisa muito maior, né? Ele é muito mais séria, não é só a dinâmica do jogo. Ele não consegue ganhar uma bola esticada, ele não conseguiu ganhar nenhuma ontem na velocidade dos marcadores do Mirassol. Uma que seja. O cara tem que ganhar uma bola, né? Na hora de dominar, tá dominando mal, vai dominar no peito, a bola bate no peito e vai 5 metros para frente. Na hora do passe curto, tá dando o passe errado. Tá sendo facilmente desarmado. Então, acho que a questão é muito maior do que essa dinâmica de sair da área para puxar para o Renato entrar, ou buscar o jogo na ponta, ou segurar os zagueiros. Não é a dinâmica, é a questão técnica. Ele não está conseguindo fazer o básico que todo jogador de futebol precisa, que é dominar a bola. Foi, Quesada, o grande reforço do Corinthians pro ano, hein? Não, teve que vender o Parque São Jorge para tê-lo, né? Já entregou, pelo menos? Acho que não vai entregar. E, olha, se eu fosse os caras, não entregava também. Tô brincando aqui, mas assim, tá devendo. Realmente... para mim a maior decepção. E na contrapartida, aí foi a jogada do Juliano. O Juliano com a bola nos pés também é outro jogador magnífico. O que acontece? Eu falei que com a bola nos pés o Corinthians é um timaço. Sem a bola nos pés, ontem o Rony teve que fazer cobertura do Fábio, teve que fazer cobertura do Fagner. O Renato Augusto e o Juliano, até pela questão física e pela idade, não tem essa condição de fazer isso os 90 minutos. Então tudo sobrecarrega no Rony, que é um mini Ralph.
né? Ele não tem essa qualidade para chegar. Ele não é um Fausto Vera, não é o Maicon. E Fausto Vera e Maicon entraram. O Maicon nem vou colocar na análise, tá? Mas o Fausto Vera entra e faz novamente uma partida ruim. Ontem ele deu 2 viradas, uma da direita para a esquerda e outra da esquerda para a direita. Sabe quando o cara não tem o senso do local onde ele está jogando, da área em que se disputa o jogo? Ele pegou a bola, ele deu um chute, a bola foi parar lá na estação Arthur Alvim. Então também está desconectado da coisa. E aí a tal da Neymar, a gente falou da Neymar dependência na Copa, aí eu trouxe para Renato dependência. O time com o Renato é um. O time sem o Renato, eu estou falando de construção de jogo, é outro completamente diferente. Ontem o time fez isso daqui quando o Renato saiu, ó. Aí entraram o Paulinho, Maicon, Fausto e o Duqueiroz. Descaracterizou totalmente o time fez isso daqui, ó. Então, mas quer já dizer, vencia por 3-0, né? tudo bem, mas vai ter uma hora que você vai ter que tirar o Renato por uma questão física ou não, né? E aí, Bernardo, aí é só rezando pro São Jorge, né? Renato dependência. E aí, Bernardo? Vamos lá. É uma coisa, é uma certa preocupação, porque Fui muito cruel? Vocês acham que eu tô pegando... Não, acho que é a realidade. Eu vou na linha do Quesada, assim. O Mirassol finalizou mais do que o Corinthians. E se eu fosse jogar com o Corinthians hoje, fosse técnico adversário, o que eu faria? O mesmo que o Catalá fez ontem. Coloca 2 pontas abertos. Fernandinho pelo lado direito, o Negueba pelo lado esquerdo, e o Zé Roberto centralizado, o Camilo chegando. Os laterais, diferentemente do jogo de quinta-feira, né? Contra o Palmeiras, os laterais do Corinthians ontem foram muito mal, defensivamente. O Corinthians sofreu muito pelas pontas. O Corinthians tem algo que eu prezo muito ofensivamente na construção do jogo ofensivo, e aí mérito do Fernando Lázaro, que até tá fazendo testes nesses jogos, né? Esse jogo, claramente, o Corinthians fez alguns testes. A saída de bola pelo lado esquerdo. Veja, em tese, quem seria o cara para jogar ali pelo lado esquerdo no processo de saída de bola? Fábio Santos, lateral esquerdo. Por várias vezes o Renato Augusto veio lá, o Roger Guedes apareceu lá para liberar mais o Fábio Santos, o Rony apareceu por lá. Então é um aspecto positivo, variação de criação de jogo, de jogada, variação tática para criar o jogo, para confundir até o adversário. O camarada que está marcando o Renato Augusto, muitas vezes numa marcação individual, vai olhar e falar, o que esse cara está fazendo na lateral esquerda? Vai acompanhar? Vai abrir um espaço para o Juliano, por exemplo, aparecer para criar jogo. Então é um processo muito importante de saída de bola, esse organizado pelo Fernando Lázaro. Ponto positivo para o time do Corinthians. Ponto negativo, cabeça de área. A boa parte dessas finalizações... É Duqueiroz, é Rony, é Maicon... mas assim, eu não estou falando do jogador, eu estou falando da armação tática defensiva. Porque boa parte das finalizações do Mirassol foi da cabeça de área. Região da meia-lua adversária, ou seja, da cabeça de área, né? Então, jogar com 2 pontas abertos, o que significa? Você vai ocupar seus laterais lá, os laterais fixos do Corinthians, né? Então, Fernandinho pelo lado direito em cima do Fábio Santos, Negueba pelo lado esquerdo em cima do Fagner. Não tem como esses caras fazerem a cobertura. Aí ele tá jogando, não sei se o Quesada reparou isso no jogo, né? Quem tá no estádio sempre, para mim, tem a prioridade da opinião, mas eu reparei os 2 volantes em determinado momento, né? Quesada, o Juliano jogando alinhado ao Rony, Sim. né? E aí, o que acontecia? O Rony vai sair à caça de um jogador, fica o Juliano meio que sozinho ali para o meio adversário que vem. É isso. Fica no 1 contra 1. E o Camilo teve N oportunidades ali, ou da entrada da área, ou de fora da área, para finalizar. Foi um time que finalizou muito, foi um time que criou muito. O técnico Ricardo Catalá pode olhar e falar, peraí, eu fiz a minha parte, o time criou. Vocês perderam muitos gols, inclusive um pênalti batido pelo Camilo. Não teve qualidade, se tivesse qualidade... Aí esse lance foi o Cássio fez o pênalti. No Luiz Otávio. Normalmente ele não faz esse tipo de pênalti, mas normalmente ele é o cara para defender. E na sequência da jogada sai o terceiro gol. Ou seja, teve a chance de diminuir para 2-1, que seria um outro jogo. Nem sei se o Mirassol, de repente, heroicamente iria empatar. Para o segundo tempo, estava com 10 minutos. Assim. Deixa eu só destacar algo nesse lance, Felipe Facincani, rapidamente. No gol do Corinthians, no terceiro gol. Veja onde vai o Yuri Alberto, tá vendo? É o que eu tô falando. Tudo ocupação de espaço. Sim. O Yuri Alberto atrai a marcação. Olha onde foi o Luiz Otávio, que é o zagueiro... Por isso que eu fiz o comparativo zagueiro. com o Gabigol. Perfeito.
ele sai, abre o espaço pro Juliano para fazer o cruzamento pro Roger Guedes. Tudo bem, mas quantos gols tem o Gabigol na temporada, gente? Isso que eu tô dizendo. Tem 9. Uma coisa é o cara fazer a dinâmica, mas não fazer o gol, bem, né? mas Pô, o cara tem 1 gol em 7 jogos. Desculpe, mas isso não pode ser considerado algo normal. Depende, eu acho que, por exemplo... Não depende, Facinca. Ele tá dominando mal a bola, eu tô falando pra você, pô. Ele não tá conseguindo dominar uma bola, Facinca. O jogador, qualquer jogador de futebol, ele precisa ter o princípio de domínio de bola. Isso é o básico. Se o cara não tem o domínio da bola... Desculpa, Facinca. Não, sim, eu comparo não só com o Gabriel, mas comparo com o próprio Endrick no Palmeiras, que é criticado por não fazer gol, mas se você olha a movimentação dele em campo, ele é fundamental para o ataque do Palmeiras. Inclusive, no último jogo na quinta-feira, quando ele joga nas costas do Fagner, que estava anulando o Dudu, e passa a ter a inversão do Endrick jogar em cima do Fagner, foi quando o Palmeiras teve o melhor momento de domínio em cima do Corinthians, quando vencia, inclusive, por 2-1, sai o Endrick, o Palmeiras desmonta. É um jogador que tem participação no jogo contra o Flamengo na final da Supercopa. Ele tem participação ativa em pelo menos 2 gols do Palmeiras na construção. No jogo contra o Mirassol, no jogo contra a Inter de Limeira. Eu entendo e acho fundamental que um atacante faça gols. Mas às vezes não adianta nada você ter um atacante que faz gols em um jogo por temporada, como foi tal do Rafael Navarro, que fez 4 gols no mesmo jogo. Sensacional, e não acontece nada, entendeu? E depois ele passa o ano sem fazer gol no Campeonato Paulista, não faz gol no Campeonato Brasileiro, não faz gol na Copa do Brasil, não faz gol em reta decisiva de campo. O Oriente Petroleiro era o melhor time que você já viu. Sim, disparado. Que eu vi na Libertadores. É o melhor time da história da Libertadores, só que não, né? Enfim. Então, assim, voltando, só que o Corinthians, ô Flavinho, tem um grave problema. Que, aliás, é o grave problema de muita gente que tá nessa mania, não só de Fla modinha, mas na mania de PlayStation modinha no futebol. Que é achar que futebol é ofensivo. Vamos jogar. Não, tem que jogar pra frente, o time tem que dar espetáculo, o time tem que fazer gol, o time tem que isso, o time tem que aquilo, agrada a torcida, agrada tudo, enche a equipe de atacante, enche a equipe meio ofensivo, e ninguém se preocupa no principal do futebol. Na arquitetura do futebol, que é você montar, em primeiro lugar, a defesa da sua equipe, você solidificar o seu sistema tático e, a partir disso, você desenvolver o equilíbrio que é jogar tão bem defensivamente como ofensivamente. Aí ninguém pensa nisso. As pessoas só pensam em tentar fazer gol e vamos resolver. porque o Brasil dos anos 70... Futebol é espetáculo, o Brasil dos anos 80 jogava pra frente. Balela. Isso era tudo balela. Isso era tudo balela. Peraí. Por que a gente sempre vai olhar pro futebol e falar assim, jogador bom não pode marcar? Por que parece ser algo excludente, assim? Precisa ter um cabelo... Todo mundo tem que marcar. Mas você pode encher o time de jogadores bons que esses caras saibam marcar também. O trabalho ofensivo, o defensivo começa lá na frente. A questão é que a orientação de muitos técnicos nem sempre é dar esse tipo de papel aos jogadores. E você desequilibra as equipes. Aí tá errado. Entendeu? Por exemplo, o Corinthians é um time completamente desequilibrado porque a característica dos jogadores que estão escalados não faz com que o Corinthians seja um time que, sem bola, tenha intensidade. Roger Guedes, o Renato Augusto hoje, infelizmente, o Juliano, quando entra Paulinho no segundo tempo, você tem o Rony como único cabeça de área, que não vou falar cabeça de área, mas o único jogador de característica no meio campo, que joga sem bola com essa função. O Juliano é um jogador que pouco recompõe. O Renato, você não vai ter essa exigência, porque fisicamente os jogadores não têm esse preparo e nem tem mais a idade para fazer esse tipo de função. Então não adianta nada você ter esse time que com a bola ele é muito bonito, ou no caso o Renato joga um futebol extremamente encantador, e na minha visão é um jogador fundamental para qualquer equipe do Brasil, mas para você ter o Renato hoje na sua equipe, você precisa ter um time muito mais equilibrado para que não se sofra o que o Corinthians sofre com todas as equipes que tem enfrentado. O Lázaro e os jogadores têm uma ideia. Quanto mais tempo o Corinthians fica com a bola, menos tempo ele vai ter a exigência de marcar o adversário para tentar recuperar a bola. Isso é matemático. Né? Você tem lá, com a bola, você tem lá 90 minutos do jogo. Se o Corinthians ficar... O Corinthians é um dos times com as maiores médias de posse de bola no... Esses números podem parecer chatos, mas acho que eles são fundamentais para a gente, né? Então, ontem, por exemplo, o Corinthians sofreu... O Corinthians atacou e ele sofreu. Ele criou mais no primeiro tempo do que no segundo. Por quê? No primeiro tempo ele ficou mais com a posse de bola. No segundo, o que ele fez? Ele teve uma postura defensiva. Né? Ele ficou atrás para jogar no contragolpe. Ele praticamente
deu a oportunidade do Mirassol ficar lá em cima, tentando. O Mirassol, se já tinha dado sufoco no primeiro tempo, no segundo tempo aumentou ainda mais. Tanto é que chegou, né, ao longo do jogo, dos 90 e poucos minutos, 24 vezes criando algum tipo de problema defensivo para o Corinthians. Então, essa é a ideia do Lázaro e dos jogadores. Se o Corinthians ficar 65%, 70% com a posse de bola, ele vai dar ao adversário poucas oportunidades para criar. Com o Mirassol, beleza. Precisa ver se Mas quando pegar um Flamengo, por exemplo, exato, aí a parada é outra. E se aguenta o Atlético Mineiro, o Palmeiras. Tem o Lázaro falando, temos o Lázaro falando. Vamos ouvir o Lázaro, porque ele vai descascar o Facincani. Ele já fez a tatuagem, chupa Facincani. E vai desmentir tudo que o Felipe Facincani falou agora. Vocês querem ver? Vamos lá. Ouçam o Fernando Lázaro. No primeiro tempo, e o Renato é um cara que potencializa, um jogador criativo de extrema qualidade, que constrói, pensa muito bem o jogo. E outros mecanismos que tem potencializado também o Renato, né? O Adson é um cara que tem participado muito no processo de construção e vai criando uma dinâmica. Enfim, o Juliano é um cara que acrescenta. Nós temos um lado direito e uma chegada do Fagner muito forte, que também tem sido muito importante na criação das nossas jogadas. O Yuri tem sido um cara que tem criado muitas jogadas, além das finalizações, das possibilidades, também tem criado. Então, o Roger, tanto fazendo gols, como também participando muito, o Fábio. O Renato, é claro, é uma peça importante, é um cara... falar sobre o Renato na parte criativa de construção, o quanto ele acrescenta a qualquer time. E ele potencializa. Mas o time tem outras peças que têm também participado muito do processo de construção e criativo do time, gerando situações, finalizações. Depois do contexto do jogo, após a saída do Renato e de outros jogadores, é claro, ainda tivemos boas possibilidades, mas eram mais em transições, né, do que num jogo construído, porque aí já era um desenho de um adversário que já não tinha muito mais um risco e se atira ali, e começa a finalizar de fora e a gente bloqueando e tentando sair em transição mais do que numa construção. Olha, ele acabou com o Facincani. Mais ou menos. Falou que o Yuri Alberto tá jogando bem sem bola, que tá armando jogadas e não sei o que e tal. E os números do Yuri Alberto ontem? Eu não. 5 passes, sendo um deles uma assistência. 5 passes, os chamados passes certos. 3 passes errados, um bico na bola. Foi 2 vezes desarmado, desarmou apenas uma vez. Você está pegando no pé, Não estou trazendo números incontestáveis. E ontem, Flavinho, ele foi tentar um chute, ele caiu de nádegas no chão. Não é normal, ele joga mais do que isso. O que eu estou dizendo é o seguinte, eu adoro o futebol do Yuri, só entendo que ele joga mais do que ele está jogando nesses 7 jogos. Um jogador de ataque, ele precisa da assistência, sim. Mas o camisa 9, ele é camisa 9, né, Bernardo? O camisa 9 precisa fazer gols. E essa média é uma média muitíssimo baixa. 1 gol em 7 jogos não é normal para um jogador desse quilate, né, alvo do Corinthians. O Corinthians se envolveu numa negociação em que cedeu muito para ter esse atleta e ele não está respondendo. Isso é fato incontestável.